aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$600 para pagá-lo em janeiro. Atos antidemocráticos tomaram conta do país após a vitória de Lula nas eleições presidenciais. Os bloqueios em rodovias federais trouxeram prejuízo para diversos setores da sociedade. Hospitais ficaram sem insumos, postos sem combustíveis e o comércio sem produtos. Para evitar ser acusado de promover uma anarquia por conta da derrota, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em que pedia a liberação das estradas. Mas, além desses bloqueios, manifestantes golpistas foram para a porta de quartéis das Forças Armadas nos estados para pedir intervenção militar. Enquanto bolsonaristas mais radicais promovem a arruaça pelo país, a equipe de transição do novo governo começou seus trabalhos nesta quinta-feira. Por parte da equipe de Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será o responsável por coordenar os trabalhos, que tem como primeiro desafio viabilizar o Auxílio Brasil de R$600 já para janeiro de 2023. Já pelo lado do atual governo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, terá a tarefa de ajudar nessa transição. A ala ideológica de Bolsonaro não deve participar do rito de passagem de bastão, já que comunga da opinião do presidente de que a eleição não foi justa. Ao mesmo tempo, o presidente eleito Lula pretende atrair PSD, MDB e União Brasil na tentativa de ampliar a base de apoio no Congresso Nacional. A estratégia da cúpula petista é iniciar de imediato conversas com líderes desses partidos, além de outros parlamentares do Centrão que enviaram sinais de diálogo com o petista. Esses são alguns dos assuntos que guiam nossa conversa do Poder em Pauta. Estadão Notícias. Já estou aqui com os nossos repórteres e comentaristas do Poder em Pauta. O primeiro Poder em Pauta após o resultado das eleições, do fim das eleições, do segundo turno delas. Estamos já na fase de transição. Cumprimentar primeiro o Felipe Frazão, que está em Brasília e hoje grava aqui com a gente diretamente do Palácio do Planalto, que o Frazão está pleiteando, tem uma cama ali no Palácio do Planalto para suas apurações, não é isso, Frazão? Tudo bem? Tudo bem, Manuel, tudo bem, Pedro? Olá, nossos fiéis ouvintes. Era bem-vinda uma cama, viu? Porque a imprensa não para aqui, está abarrotado. Precisaria, acho que, de um hotel inteiro para acomodar todo mundo. É isso. E quem está comigo hoje aqui no estúdio para a gente gravar esse Poder em Pauta é o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, tudo bem, meu caro? Olá, salve, Manuel, salve, Frazão, saudações a todos. Muito bem. Bom, vários assuntos para tratarmos desse pós-eleição, pós-segundo turno das eleições aqui com o Frazão. E o Pedro Venceslau, lembrando que a gente teve toda uma longa, intensa e extensa jornada, né, de Poderes em Pauta semanais aqui, de encontros semanais para discutirmos todo o processo eleitoral, e ainda tem muita coisa para a gente debater e acompanhar, porque entra agora numa fase de transição e de rearranjo político, partidário e também de governabilidade e tudo mais. Quero começar a nossa conversa um pouco tratando da questão dos protestos, né, dos bloqueios golpistas e manifestações golpistas em todo o país, após o resultado das eleições no domingo, né, a base bolsonarista descontente com o resultado, não aceitando o resultado, foi às ruas, ou melhor, foi às rodovias e criou um verdadeiro caos no país. E aí tem muitos elementos que surgiram neste processo, né, como a conivência da Polícia Rodoviária Federal, muito bolsonarizada, e tem o próprio papel do presidente Jair Bolsonaro, que ficou em silêncio quase 48 horas, depois fez um primeiro discurso só com recados indiretos e sem criticar veementemente e enfaticamente a motivação desses bloqueios,
que são de natureza ilegal e criminosa, né? São atentados à democracia. Depois ele fez um vídeo na noite desta quarta-feira, publicou um vídeo pedindo para que esses manifestantes deixassem as estradas e rodovias pelo país, mas ainda não critica a base e a motivação dos protestos, apenas o modo com que eles têm sido realizados pelo país. Enfim, feita essa breve introdução, vou passar aqui para os nossos comentaristas para uma primeira avaliação, né, dessa semana tumultuada. Nem sei se dá para a gente chamar de terceiro turno, mas não deixa de ser um movimento, longe de ter tido uma pacificação com a vitória do Lula no domingo, uma vitória muito apertada nas urnas. Vou começar com você, Pedro, diga lá. Bom, a demora do presidente Jair Bolsonaro em se manifestar estimulou as manifestações, né, golpistas. Os caminhoneiros foram para a rua, mas com uma demanda meio difícil de ser concretizada, né? A demanda é acabar com a eleição, voltar atrás, sei lá, intervenção militar. Então é uma coisa completamente alucinada. O Bolsonaro, a impressão que eu tive é que ele ficou esperando para ver o tamanho das manifestações, quantas adesões ele teria, uma estratégia meio parecida com a do Trump, mas ele se viu isolado muito rapidamente. Todos os seus principais aliados condenaram as manifestações e pressionaram o Bolsonaro a se manifestar. Foi até o caso do Tarcísio de Freitas, do Romeu Zema, os governadores do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, até mesmo líderes dos partidos do Centrão que apoiaram o Bolsonaro, todo mundo condenou as manifestações e estava todo mundo pressionando para que ele se manifestasse. Ele se manifestou lá, Bolsonaro, a transição começou. Não é legal o fechamento de rodovias pelo Brasil? E aí o que a gente viu, né? A polícia entrou em ação para desobstruir as estradas e rodovias. Isso está acontecendo mais lentamente do que deveria, porque é uma conivência da Polícia Rodoviária Federal completamente partidarizada, bolsonarizada, como você disse. E aí essa turma, que a nata viscosa não peneirada da extrema-direita bolsonarista, começou a se posicionar e fazer manifestações perto de quartéis. Aqui em São Paulo eles foram até o Ibirapuera, né, perto do comando militar ali. E começou a aparecer bastante gente ali, né, questionando o resultado das eleições. A minha leitura é que isso daí condensou esse núcleo mais radical do bolsonarismo e acaba isolando essa grande maioria do eleitorado do Bolsonaro do próprio presidente. Porque eu tenho certeza que esses 52 milhões de votos, 54 milhões de votos, não, quanto foram? 50 aí? O do Bolsonaro é 58. 58 milhões de votos, uma minoria desses 58 milhões de votos defende a intervenção militar, é contra a democracia. Mas isso mostra um pouco que existe esse núcleo que é o que mantém rodando essa engrenagem bolsonarista. E o desafio do Bolsonaro agora é se ele vai dialogar para dentro dessa bolha ou se ele vai tentar se manter como uma liderança desses 58 milhões de votos que ele teve. Porque vai haver um momento, já existe um movimento do centro, da centro-direita e da direita de tentar se unir ou montar blocos para construir novas lideranças, para tentar reocupar esse espaço que um dia já foi do PSDB, que é o eleitor antipetista. E o Bolsonaro vai tentar se manter como a liderança desse grupo, desse bloco, de uma forma personalista, fazendo com que esse bloco gire em torno dele, mas vai ter que disputar espaço com outras lideranças que vão ir para campo nesses próximos 4 anos. Por isso que já tem muita gente avaliando, inclusive aliados do Bolsonaro, que foi um equívoco ele continuar insistindo nessa direção, né? Porque ele não vai conseguir sustentar a liderança que ele tem no bloco antipetista com uma linha mais radicalizada. São perguntas importantes colocadas, né, sobre esse futuro político do Bolsonaro. Mas, Frazão, queria te ouvir sobre um aspecto, mas fique à vontade para colocar outros temas aqui também na sua resposta. A gente viu um presidente que, mesmo estando no mainstream, sempre se comportou como um outsider. Assim foi sua eleição em 2018 e assim foi, em linhas gerais, o seu mandato também. Seria esperar demais que ele tivesse um comportamento convencional ao ser derrotado nas urnas, não seria demais? Ainda que fosse desejável, Frazão? O Bolsonaro nunca foi institucional, né? Ele passou os últimos 4 anos fazendo campanha. O maior sinal disso, Emanuel, a gente vê que ele adotou os passeios de moto pelo Brasil, o motociata. Quantos anos a gente passou vendo o Bolsonaro fazer isso? Quando a campanha começa, qual é a principal mobilização que ele faz? É exatamente a mesma. Ou seja, é impossível diferenciar o período de campanha do período de governo. O Pedro, numa das últimas conversas nossas, falava que ele
ele estava fingindo que estava trabalhando ou que ele estava fazendo campanha. Na verdade, ele nunca fingiu fazer campanha, né? Talvez era mais fácil a gente ver que ele fingia trabalhar. Também era um pouco esperado que ele não verbalizasse, né? Se recusasse a aceitar uma derrota, a colocar nas suas palavras, na sua boca, a admissão de derrota para o Lula, que não faz parte do figurino do Bolsonaro, embora de fato fosse desejável, e ele acabou em alguns momentos dando a entender que faria isso, inclusive no último debate que teve no Globo, quando disse que aceitaria o resultado, e ele não aceita o resultado, ele não verbaliza o resultado. O seu governo sim opera para que tudo ocorra e não respingue mais juridicamente para o futuro político dele, que é justamente o que o Pedro estava dizendo. Eu conversei com alguns auxiliares do presidente, ministros, que estavam no Palácio da Alvorada quando ele fez a primeira declaração, 45 horas depois, praticamente 2 dias depois de derrotado, e eles diziam exatamente isso. O Bolsonaro quer se colocar como verdadeiro líder da direita mundial, não só do Brasil. Então, para ele monopolizar essa direita, para ele continuar mobilizando, ele precisa estar ao lado e não vai contra a sua própria base, e é essa base que está nas ruas. São caminhoneiros, extremistas, são empresários e produtores rurais do agronegócio extremistas que estão sendo investigados. Já se começa a investigação sobre um movimento orquestrado nas estradas do país. A família militar, né, composta por familiares de militares da reserva e até da ativa, que estão incentivando esses movimentos que agora começam a ganhar corpo na frente dos quartéis, das unidades militares do Exército, no Comando Militar do Sudeste em São Paulo, Comando Militar do Leste no Rio, no 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada, como a gente viu lá em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, pessoas fazendo um gesto associado ao nazismo, né? Isso motivou repúdio, inclusive, da Embaixada de Israel no Brasil, da Embaixada da Alemanha no Brasil, os 2 representantes diplomáticos repudiando esse gesto, qualquer tipo de associação. A gente sabe e tem visto colegas da imprensa que estão acompanhando esses assuntos, um crescimento muito forte de células neonazistas no Brasil, especificamente em Santa Catarina, uma série de coincidências, né? E um pedido antidemocrático, um pedido de intervenção militar, um pedido de golpe, de não aceitação das regras do jogo que se jogou. E o Bolsonaro diz que tudo isso é fruto de injustiça, de um sentimento de justiça, de vitimização dele, e essa estratégia de vitimização e também de indignação da sua base. Ora, o presidente, ele tenta ainda se colocar como um antissistema, mas ele foi o sistema. Ele se vitimiza, mas ele era o sistema, Pedro e Emanuel. Ele manobrou o sistema o tanto quanto pôde, e as instituições, inclusive instituições de Estado, como tentou manobrar as Forças Armadas, conseguiu, em certa medida, levar com que elas fizessem algo inédito, que foi uma fiscalização das eleições. Agora, por sinal, ninguém está falando mais nisso, né? O próprio Bolsonaro percebeu que não tinha ali um caminho fértil, um terreno para questionar as eleições, e isso foi completamente esquecido nesses últimos dias. O que garante que o PL, um partido essencialmente fisiológico, vai se manter 4 anos na oposição? Portanto, dar cargo ao presidente Bolsonaro no PL é uma solução para quê? Primeiro, só para pagar um salário para ele, só para garantir uma renda extra. Então, essa negociação de bastidor que ele vem conduzindo com a cúpula do PL, Valdemar Costa Neto, isso não vai garantir, primeiro, que ele vai continuar no partido, que ele pode se desfiliar, dos filhos dele, Flávio Bolsonaro, o senador, pode se desfiliar a qualquer momento, pode trocar de partido. Não há ainda uma mobilização para que ele retome a criação de um partido próprio, mas há uma ala do PL, que é bolsonarista, que aderiu ao partido com a entrada do Bolsonaro no ano passado, na preparação para essa campanha de 2022, que também não tem compromisso com o partido. Muitos podem tentar trocar, entrar em algum acordo, ou daqui a 4 anos estar em outra legenda, porque uma ala grande do PL, dos partidos do Centrão, já está dialogando com o Lula. E ele vai ter ainda direito, ele tem já a aposentadoria de militar do Exército Brasileiro e a aposentadoria que ele pode pedir de deputado federal da Câmara dos Deputados. E a presidência da República continua pagando para ele
8 servidores e mais carros para ele se deslocar pelo país. Ele tem alguma estrutura. Aproveita aqui, se alguém quiser tirar esse trecho, ou tira o trecho direto do próprio Alexandre de Moraes. Vou ler 2 frases aqui do Alexandre, 2 trechos do que ele disse nessa quinta-feira. O primeiro é bem importante, né? Se quiser passar aí pro tio do Zap, diz o seguinte, aspas para Alexandre de Moraes: as eleições acabaram. O segundo turno acabou democraticamente no último domingo. O TSE proclamou o vencedor. O vencedor será diplomado até dia 19 de dezembro e tomará posse em 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia. Fecha aspas, primeira frase do Alexandre de Moraes, que é algo completamente comum e convencional em umas eleições, mas ela ganha um outro caráter dado o nível do debate que temos em 2022. E a outra frase que eu queria destacar dele, ele diz o seguinte: se contestar um resultado democraticamente é divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Queria te ouvir, Pedro, mas já que a gente falou um pouquinho sobre esse futuro político incerto do Bolsonaro, né? O Frazão falou que talvez agora seja muito mais um suporte financeiro e jurídico a ele do que necessariamente como é que ele vai atuar na disputa de narrativas políticas daqui até 2026. Agora, ele sai com 58 milhões de votos. Não é pouco. Imagino que muita gente da direita queira se apropriar desses 58 milhões ou parte desses 58 milhões. Quem desponta dessa direita, seja mais bolsonarista ou talvez um pouco mais moderada, para se apropriar dessa quantidade de eleitores, Pedro? E já emendando, Tarcísio de Freitas seria um desses nomes? Tarcísio de Freitas é o grande nome do bolsonarismo. Romeu Zema também desponta como um nome do bolsonarismo. A diferença é que o Romeu Zema está reeleito. Então é mais fácil para o Romeu Zema sonhar mais alto, pensar alto e se descompatibilizar para tentar ser o candidato do bolsonarismo em 2026. Mas a gente tem que entender que a votação que o Bolsonaro teve, parte dessa votação ela é artificial. Não sei se vocês assistiram ao Profissão Repórter com Caco Barcelos, que ele flagrou o microcosmo da compra de votos nos grotões do Brasil. Então, teve o uso despudorado da máquina, fez com que anabolizou a votação do Bolsonaro. Então, parte desses 58 milhões de votos foram uma contingência histórica pontual. Uhum. E não são eleitores... E tem o voto antipetista também. E é aí que eu ia chegar. Aí tem uma grande outra parte desse eleitorado que votou no Bolsonaro porque ele é a opção que existe contra o PT nesse momento. São pessoas, como eu escutei lá no meu clube, que dizem é melhor votar no louco do que no ladrão. É uma coisa que você escuta muito nas ruas. Então, se você tiver uma opção que não seja o louco, né, como eles dizem, eles vão nessa opção. E tem 4 anos para se construir essa opção. E essa opção pode surgir no campo que apoiou Lula no segundo turno. Porque o campo que uniu gregos e baianos, né? Essa composição do Lula. Muita gente ali, como o João Amoedo, por exemplo, porque inimaginável, apoiou o Lula contra o Bolsonaro. Esse povo agora todo vai tentar se construir uma nova alternativa. Então você vê ali, por exemplo, um nome como a Simone Tebet. A Simone Tebet deve estar no eventual governo Lula. Ela está hoje na área de influência do PT e do Lula. Mas o PT jamais vai aceitar uma candidatura presidencial em 2026 que não seja do próprio PT. Uma marca do PT é o hegemonismo. Então o PT vai querer lançar em 2026, se não o próprio Lula, porque eu não duvido nada que se ele estiver bem em 2026, apesar da idade avançada, ele vai tentar a reeleição, seria o caminho natural. Você tem outros nomes como Fernando Haddad, por exemplo, né? Então pode surgir uma alternativa moderada, de centro ou de centro-direita, que é o caso, por exemplo, da Simone Tebet, que pode se descolar do campo do PT. Né? Por outro lado, essa direita mais liberal também pode tentar construir um nome. Eu disse aí o nome do João Amoedo, por exemplo, mas que é um nome que já disputou eleições, pode tentar construir alguma coisa nesse sentido. Pode aparecer o Ciro Gomes, pode acontecer muita coisa. Agora, por isso que eu estou dizendo tudo isso, porque eu acho que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade em ficar como o centro gravitacional desse eleitorado que ele teve. Ainda mais se ele continuar com essa linha, né? Portanto, ele teria que passar por um processo de reconstrução, de ressignificação. Ele precisaria ser um novo Bolsonaro
para liderar a oposição. Eu lembro que em 2014, depois que o Aécio Neves perdeu a eleição para presidente, por muito pouco para Dilma, ele já era considerado o candidato natural para a presidência em 2018. Ele tinha mais 4 anos de mandato no Senado, ele renovou o mandato dele por mais 2 anos na frente como presidente do PSDB, e ele passou a ser a referência natural, com aquele discurso que era antipetista, mas não era alucinado, não era um discurso golpista, né? Seria natural que o Bolsonaro passasse esses 4 anos construindo essa alternativa. Agora, não vai ser fácil. Até porque eu vejo dificuldades para o Bolsonaro manter essa liderança no próprio partido dele, né? Bom, mudar um pouco de assunto, já que a gente falou bastante aqui sobre o Bolsonaro, o futuro do Bolsonaro, do bolsonarismo, os protestos da direita, da extrema-direita nas ruas pelo país. Vamos entrar um pouco agora no tema transição de governo, né? Com a equipe de Lula começando a trabalhar junto a aqueles designados ali da equipe do governo atual, do governo Bolsonaro, em especial o ministro Ciro Nogueira. O Geraldo Alckmin foi escolhido, né, para ser o líder dessa transição. Deu uma coletiva nessa quinta-feira, ainda não revelou os nomes que terão cargos efetivos, né, como manda o decreto, os 50 nomes que terão cargos para a equipe de transição, mas destacou que isso pode ir muito além dos 50 nomes, ter voluntários e outros que vão contribuir nesse processo de transição. Fazia tempo que não via Geraldo Alckmin numa coletiva de imprensa, Pedro Venceslau, mas eu acho que já fica claro, né, não só pelo retrato, mas dos desafios colocados, que houve a construção de uma frente ampla para vencer as eleições, e agora há o desafio de dar unidade e manutenção a essa frente ampla na composição de governo e na visão de Estado também, e a gente observa esse exercício sendo colocado para valer pelo próprio Geraldo Alckmin, que estava ao seu lado. É sempre estranho para mim ver essa foto até hoje, ter o Alckmin e a Gleisi Hoffmann do lado dele, mas é o que tá ocorrendo nesse momento em Brasília, Pedro. Pois é, a escolha do Alckmin observou vários fatores, né? O primeiro é que, já tinha, como sempre no PT, qualquer um que fosse escolhido dentro do PT ia gerar uma briga interna, uma ciumeira, e assim é o PT. Então, com essa escolha, o Lula deixou o partido pacificado. Ninguém vai questionar a escolha do Geraldo Alckmin. Segundo, que tem toda uma simbologia da escolha do Alckmin como coordenador da transição, porque mostra qual vai ser a pegada do governo Lula na construção do seu ministério e o perfil que esse ministério vai ter. O Geraldo Alckmin é alguém que representa, tem um perfil de centro-direita, é conservador, na questão da questão contábil, na questão financeira, né? E representa esse lado que o PT trabalhou muito na campanha para conseguir convencer o eleitorado de que o PT de hoje é um PT que vai respeitar os contratos, etc. e tal. E o Geraldo Alckmin tem a experiência de ter sido governador do estado, ele é respeitado institucionalmente por onde passa. Então é um nome de um peso muito grande. Então foi lá negociar com o Marcelo Castro, relator do Senado, teve acesso àquele mapa das bombas fiscais que foram armadas pelo Bolsonaro, já começaram a tratar sobre como manter o Bolsa Família no atual valor de R$600 e como conciliar isso com o teto de gastos. E agora vão construir o que efetivamente vai ser o governo de transição, que é uma espécie prévia do governo, né? O Aloysio Mercadante vai ser uma espécie de coordenador técnico, ou seja, ele vai ter um papel de destaque ali na transição, mas mais nos bastidores, não é quem vai participar das coletivas, e a Gleisi representando o próprio partido. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser o perfil desse ministério provisório de 50 nomes que já começa a despachar na semana que vem lá em Brasília, né? E quero te ouvir, Frazão, porque essa transição já começa muito buscando uma sintonia com o Congresso Nacional, porque aquilo que todo mundo já anunciava previamente, antes do resultado das eleições, já bateu a porta nessa semana, que muito dinheiro foi gasto e que não há dinheiro disponível para bancar muitas das promessas eleitorais, entre elas, como disse aqui o Pedro, o próprio Auxílio Brasil, que eu não sei se será mantido esse nome, imagino que não, a partir do ano que vem, e mantido no valor dos R$600. Então já se discute ali manobras para conseguir acomodar
todo esse dinheiro, manter esse dinheiro, visto que não está disponível e vai precisar gastar mais do que tem. Então já é um governo que começa com sérias dificuldades e depende diretamente do Congresso Nacional. Então, antes até dos vários balões de ensaio que têm surgido de nomes para assumir pastas e tudo mais no futuro governo Lula, na prática, algo já se coloca como um grande desafio para essa transição, não é, Frazão? Exatamente, eu acho que é o desafio mais imediato e que o Alckmin falou hoje aqui em Brasília, falou no Congresso, falou aqui no Palácio do Planalto há pouco, garantir o pagamento dos R$600, a continuidade do auxílio emergencial, e depois mudou para Auxílio Brasil, e que vai voltar a se chamar Bolsa Família, Manuel Pedro. Esse é o plano do PT, é o plano do governo eleito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Manter o pagamento de R$600 significa um gasto de 70 bilhões que não estavam previstos. Então, a gente tem que encontrar algum caminho, porque o orçamento que o Bolsonaro mandou não inclui o valor nos R$600, eram R$405. A gente falava isso durante a campanha eleitoral, que o próprio Bolsonaro teria que encontrar soluções, agora rediscutir com o Congresso, se ele vencesse, para manter os 600 que ele prometeu. O Lula também prometeu manter o valor, está tratando disso. São 70 bilhões de reais, se estima, para manter esse pagamento e dar alguma complementação para quem tem filhos, e aí eles vão querer uma manutenção, né, dos critérios do Bolsa Família, que os filhos estejam matriculados na escola, que os filhos estejam estudando, que façam todo o tratamento de saúde, enfim, sem falar também na negociação que pode ser feita por outro meio com o Congresso, que é as emendas de relator, o orçamento secreto do ano que vem. E vários cortes foram feitos no orçamento de 2023, porque há uma reserva de 20 bilhões de reais para os parlamentares indicarem no orçamento secreto. Então, pode haver, o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deu uma declaração de que há caminhos ali, de que ele o governo eleito pode tentar negociar parte dessas emendas para recompor programas, por exemplo, como o programa Farmácia Popular, o Mais Médicos, que se transformou em Médicos pelo Brasil. São programas de saúde, de atendimento de saúde, que ficaram muito debilitados para a continuidade no ano que vem, porque receberam uma tesourada aí na faixa geral de 60% dos seus recursos. Cortes bilionários na saúde também vão entrar nessa negociação. Então, isso mais ou menos que o Alckmin tem dito aqui em Brasília, falou ao longo dessa quinta-feira, falou no Congresso, falou aqui no Palácio do Planalto. E outra coisa que ele não quer ver, além da descontinuidade desse pagamento, é a descontinuidade, o risco de descontinuar serviços públicos. E também as obras, para que elas não sejam paralisadas, para que seria péssimo para o governo começar janeiro com uma paralisia da máquina total, seria um péssimo cartão de visitas. Então tem essa preocupação, para além dos nomes que vão ser divulgados a partir de segunda-feira, eles vieram hoje formalizar no Palácio do Planalto para a equipe do presidente Bolsonaro, fazer uma primeira reunião de boas-vindas, já poderão contar com a estrutura do Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em Brasília, a partir de segunda, fazendo uma visita, conversaram com alguns ministros do Bolsonaro, mas a indicação dos nomes em si é que ainda vai ficar para a semana que vem, a formalização. Mas hoje já houve conversas que também devem se aprofundar para a semana que vem no Congresso de uma PEC que pode ser aproveitada para essa licença, para ter gastos fora do teto, para que eles possam manter nesse primeiro ano os benefícios pagos e essa estrutura da máquina pública rodando. Então há necessidade de ter aí uma suplementação para garantir os serviços, garantir as obras e, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do Bolsa Família de R$600. Os valores ainda são muito incipientes. O Marcelo Castro, relator do orçamento, tem dito que quer esperar que eles indiquem as fontes de recursos para depois, o que não tiver, eles conversarem e negociarem dentro do Congresso. Até agora, a impressão que se tem é que há uma boa vontade. Logo depois que eles saíram aqui do Palácio, Emanuel e Pedro, eu conversei com o Guilherme Mello, muito brevemente. Guilherme Mello, que é um economista que participou, um economista do PT, que participou da campanha
ativamente, conversou com o mercado financeiro, ele disse que os números não estão fechados. Então, segunda e terça-feira da semana que vem, 2 dias importantes. Bom, só antes de fechar, já estou com o tempo um tanto estourado aqui, mas só o último comentário, Pedro, só colher de você rapidamente como é que está a transição no estado de São Paulo com a vitória do Tarcísio. Eu sei que ele também viajou para dar uma descansada, né, Pedro? Exatamente, o Tarcísio está na Disney, volta na segunda-feira, mas não vai já assumir a transição. Ele vai tirar mais alguns dias, porque depois que ele voltar da Disney, ele vai para Brasília resolver questões burocráticas. Ele é funcionário concursado ali da Câmara, então ele tem que resolver dar baixa na carteira. A mãe dele também está lá, depois tem um feriado no meio, quer dizer, não na semana que vem, na outra. Então, dia 15 e 16, a transição começa. Já está organizada, né? O Guilherme Fife Domingos, que coordenou o plano de governo, vai representar o candidato, o governador eleito, e o Marcos Penillo, secretário de governo, vai representar a atual administração. É inusual isso, né? Causou até uma certa surpresa no Palácio dos Bandeirantes o fato dele começar a transição tão tardiamente, só meados de novembro. Em geral, os governadores eleitos, todos que eu acompanhei pelo menos, Dória, Serra, Alckmin, eles deixam para descansar na semana entre o Natal e o Ano Novo. Até podem tirar 10 dias, mais que uma semana, mas eles primeiro fazem a transição, depois eles saem. O próprio Lula, que é o presidente eleito, tirou ali alguns dias de folga, foi para a Bahia, mas depois já voltou e já segunda-feira já está com tudo, né? Segunda-feira já está com tudo. Mas o Tarcísio fez essa opção. Alguns aliados, pessoas próximas, têm uma leitura de que ele preferiu submergir, já imaginando que ia ter confusão depois do segundo turno. Então, ele ia ser pressionado pelos bolsonaristas a se posicionar, ia ter que ficar dando entrevista coletiva o tempo todo. Talvez o próprio Bolsonaro pressionasse o Tarcísio. A verdade é que na segunda-feira, que era o dia crítico, ele passou o dia todo ainda em São Paulo, falou com o Bolsonaro, engrossou o caldo das pessoas que ligaram para o Bolsonaro pedindo para ele se manifestar, falou sobre a questão das rodovias, mas sempre nos bastidores, e viajou só no final do dia, na madrugada de segunda para terça-feira. É uma transição absolutamente tranquila, é uma transição entre aliados. Então não tem nenhum mistério ali. Ele vai pegar o governo de São Paulo com caixa recheado, com mais de 6 mil obras em andamento, vai pegar um estado ali prontinho para pavimentar um projeto político dele futuro, que acredito eu seja o projeto de reeleição em 2026 e depois pensar numa disputa presidencial. A questão final, para finalizar, é qual vai ser a resistência que ele vai impor aqui de aceitar os desempregados bolsonaristas que vão baixar em peso em São Paulo com o currículo na mão. Ele já tem dito que não vai aceitar, não vai colocar no governo os representantes da ala mais radical do bolsonarismo, que vai colocar só técnicos. Então todas as pastas que são ligadas ao core dele, que é a infraestrutura, ele vai blindar, prometeu blindar e colocar gente técnica. Só que vai ter reclamação aí dos partidos aliados. Uhum. O termo pavimentar cabe bem, né? Cabe bem. Ao linguajar Tarcísio de Freitas, exatamente. Governador Tarcísio de Freitas. Bom, assim a gente fecha mais um Poder em Pauta, esse Poder em Pauta após o primeiro pós-resultado do segundo turno das eleições, com os nossos repórteres analisando os principais fatos da política e da relação entre os poderes. Agradecer o Frazão, que ficou numa cabine de rádio no Palácio do Planalto, conversando com a gente. Obrigado, viu, Frazão? Obrigado você, Pedro, sempre um prazer. Até a próxima. E o Pedro Venceslau, que esteve comigo aqui no estúdio, sempre muito bom. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, um abraço a todos. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Para conversar com a gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.